essa aqui. Fala turma, e aí? Eu sou o Guilherme, tá? Monitor de fisiologia renal. Já apareci algumas vezes para conversar com vocês em outros momentos com os outros monitores. É, esse assunto eu tive muita sorte, porque é um dos assuntos que eu gosto da fisiologia renal. Nós somos três, né? Nós sorteamos e dividimos entre os três os conteúdos, por isso que o Matheus apareceu mais vezes, a Bela apareceu, acho que todas também dela, e eu estou aparecendo agora para vocês nesse formato assíncrono. Eu estou gravando essa monitoria para vocês porque vocês tinham prova, né, de, se eu não me engano, fisiologia de endócrino ou integrada de endócrino, e isso e o pessoal pediu, né? Ó, terminar a monitoria, não ter monitoria nesse dia, não sei o quê. Então, eu disse, não, não vamos deixar o pessoal sem monitoria, vamos fazer no formato assíncrono que vai dar certo também. E é, eu tive muita sorte porque eu gosto desse assunto, né? Esse assunto é um dos assuntos muito importantes, certo? Para a vida de vocês e vocês vão entender por quê. Até aqui, né, gente? Vocês já viram a regulação neuroendócrina do volume circulatório efetivo. Como esses reguladores eles atuam no rim, certo? É, como eles modulam a hemodinâmica renal, né? A hemodinâmica renal foi algo muito bem pontuado pelos professores, pelos monitores. A regulação do transporte de sódio, né? A- os mecanismos natriuréticos. E assim, tudo isso, gente, todos esses pontos, eles voltam para um ponto principal, que é regular a pressão arterial, certo? A longo prazo e a curto prazo também, mas a função renal está mais relacionada com o objetivo de longo prazo, né? E o principal objetivo do rim é manter a pressão arterial em níveis normais. Seja, é, é, como a gente vai ver aqui mais para frente, né? O rim, por diversas vezes, vai deixar de regular essa osmolaridade. O que é essa osmolaridade que a gente vai pontuar? Eu vou trazer para vocês direitinho. O pH, o rim pode deixar de regular o pH ou tanto alterar para uma acidez ou para uma alcalose para regular a pressão arterial. Então, esse é o principal objetivo, certo? Então, a monitoria de hoje vai ser sobre concentração e diluição urinária, né? E regulação renal. Deixa eu ver se está até pegando aqui, tudo certinho, tá? Da tonicidade corporal, né? Regulação renal da tonicidade corporal, beleza? Então, deixa eu passar aqui. Essa é a nossa equipe, que vocês já conhecem, professor Leucio, eu como monitor, a Isabela, o João Matheus e a Paçoca, que é a cachorrinha da Bela. Ela é muito fofinha. Isso é o que a gente vai estudar hoje, gente. A osmolaridade, os tipos de néfrons, os tipos de urina, o sistema multiplicador contra a corrente, certo? A recirculação da ureia, a vasa recta, a ADH e a sede, né? E, assim, em relação ao DH, vocês já viram muita coisa, né? A vasopressina. É, o, o, vocês vão entender como o fluido ele é manipulado no rim pela DH, né? Para sair mais concentrado, para sair mais diluído, e como essa manipulação vai impactar na tonicidade, na osmolaridade do túbulo e na tonicidade corporal, certo? Esses dois assuntos eles andam em conjunto, porque a regulação da osmolaridade, da osmolaridade vai depender de quanto você excreta de água livre ou não, tá certo? Então vamos lá. Aqui eu joguei algumas palavras assim, e eu acho legal fazer esse tipo de coisa. Então a osmolaridade, ela está muito relacionada com a regulação, com controle, certo? Com a urina diluída, com a urina concentrada, certo? Tudo isso vai estar relacionado com o balanço de água, que é determinado pelo mecanismo de sede e pelo mecanismo renal, certo? Só para apontar para vocês aqui, ó, a osmolaridade ela é ela é dada em termos de concentração, certo? Que no caso é o soluto, né, o número de partículas, dada em miliosmóis, certo? Por solvente, dada em litro, certo? Lembrar que isso aqui for osmolaridade com L, esse solvente vai ser dado em quilo, tá certo? Era só isso mesmo que eu queria mostrar para vocês, tá bom? Gente,
osmolaridade do líquido intersticial do córtex e da medula. Essa figura aqui, por enquanto, é apenas para vocês entenderem como que se distribui, certo? A osmolaridade do líquido intersticial, do líquido extracelular, tanto no córtex quanto na medula. E a gente vai perceber que aqui, ó, veja, o córtex, deixa eu dar um zoom aqui, o córtex, ele possui um valor fixo de 300 miliosmóis por litro. Certo? Eu quero que vocês só decorem essa ideia por enquanto. Isso aqui foi algo que eu não entendi no começo quando eu estava lá estudando naquela época. E para mim isso foi uma virada de chave. Depois que eu entendi isso, eu compreendi. E eu quero que vocês, por enquanto, só entendam que o volume extracelular, certo? Possui essas concentrações. E vocês vão perceber que a nível de medula, essas concentrações, elas aumentam. No caso, isso aqui não é uma seta para baixo, mas é uma seta, né, crescente, vamos dizer assim. Então, é um gradiente crescente, certo? Hiperosmótico, né? Porque se a gente tem uma concentração aqui, crescente, no caso, certo? Se aqui a gente tem uma concentração, vou botar assim para dividir, ficou feio. A gente tem um gradiente crescente hiperosmótico. Tá certo, gente? Era isso que eu queria trazer para vocês agora. Deixa eu voltar aqui à posição original. Pronto? Então, vamos lá. Gente, aqui a gente vai perceber que existem dois tipos de néfrons, tá? A gente vai perceber que existem os néfrons corticais e os néfrons justemedulares, certo? Vocês já viram isso em aula, né? Mas os néfrons corticais, eles têm os seus glomérulos nas zonas corticais, certo? E eles possuem suas alças mais curtas, né? Observe aqui, ó. Isso aqui seria um néfron cortical, né? Daqui até aqui, certo? E aqui, um néfron justamedular, certo? Cerca de 20 a 30% desses néfrons são justamedulares, né? Então aqui. E a gente possui mais néfrons corticais do que justamedulares, tá certo? A gente tem mais mecanismos diluidores do que concentrados, vamos pensar assim mais ou menos, tá certo? Mas isso é daqui a pouco que eu comento com vocês, certo? Então, as alças longas de Henle, eles são mais relacionadas aos aparelhos justamedular, que mergulha mais para o interior da medula, a- em direção à papila, certo? Renal. Certo? Outro ponto que a gente tem que lembrar é que os néfrons corticais eles não possuem o segmento fino ascendente, certo? Então, ó, eles não possuem o segmento fino ascendente. Digamos que ele seria aqui mais ou menos, ó. O segmento fino ascendente. Eles só possuem segmentos, o segmento descendente, certo? E o segmento ascendente grosso. Eles não possuem segmentos descendente finos, certo? E isso tem impacto. Qual é o impacto? Pensa aí. Na reabsorção de sódio e de NaCl, né? Certo? Já os medulares, eles possuem um segmento fino ascendente muito longo. Observe. Aqui está o aparelho
certo? O túbulo contorcido proximal e aqui também, ó, cada um de um lado. Então, olha o tamanho desse, então a seta não, botar assim, desse segmento fino descendente. É longo, certo? Beleza? E eles, no caso, possuem os segmentos, o segmento fino ascendente que o néfron cortical não tem, tá certo? Era isso que eu queria trazer para vocês, certo? E existe uma diferença também quanto à vascularização. Nos néfrons corticais, todo o sistema tubular é envolto por malhas capilares, certo? Peritubulares. E nos justamedulares, as arteríolas, eles possuem as arteríolas eferentes, certo? Eles se estendem até do glomero até a região mais profunda da medula, até chegar mais perto dos capilares, certo? E eles são chamados de vasa rectas. No caso, vasa recta, né? Certo? E eles são muito importantes para a urina concentrada, e aí vocês vão perceber já já. A gente vai falar do vasa recta já já. Tá bom? Era isso que eu queria falar para vocês. Gente, formação da urina diluída. O que que a gente precisa saber aqui? Como é que se dá a formação da urina diluída? O que é uma urina diluída? É uma urina que tem mais solvente do que soluto, certo? Tem mais água do que sais. Então, vamos olhar parte por parte, né? O que seria esse? O que é que tem nesse, nessa, nessa formação aqui? Como é que se dá a formação? Por exemplo, aquaporina, aquaporina. Vamos pontuar onde é que tem aquaporina. Tem aquaporina no túbulo contorcido proximal, certo? Existe aquaporina. Onde tem água, tem aquaporina, né, gente? Então, ó, aquaporina tem aqui no ramo descendente fino. A gente não percebe, mas existe um pouco no distal. Lá um pouquinho, botar só assim, dois. E no túbulo contorcido, ele vai ter aquaporinas, né? Mateus até pontou aqui a aquaporina, se eu não me engano, é do tipo 2, vamos dizer assim. E aqui, mais no descendente fino, é mais do tipo 1, certo? Vai ter aquaporinas no túbulo contorcido, no ducto coletor. Só que isso aqui vai ser dependente do hormônio ADH, certo? Vou botar só dependente do ADH, da vasopressina, do hormônio antidiurético. Beleza? Como é que se dá essa aquaporina, né? A aquaporina, vamos pensar aqui que aqui é o lúmen. Deixa eu botar aqui outra caneta, certo? Aqui é o lúmen. E aqui seja essa célula que está aqui, ó, certo? E aqui o intestício, beleza? As aquaporinas geralmente elas estão em vesículas no interior dessa célula. Ela só fica ativa, ela só consegue absorver água se ela tiver na membrana luminal. Quem é que geralmente coloca ela lá? O hormônio ADH. O hormônio ADH vem aqui, faz todo o mecanismo de AMP ciclo e tudo mais, se eu não me engano, e vem nessas aquaporinas, Leucio explica isso bem direitinho na aula, e joga essas aquaporinas na membrana luminal, tá certo? Pronto, é isso. Agora a gente já sabe onde é que a água é absorvida. Onde é que a água não é absorvida? Então aqui a gente tem o túbulo proximal, descendente, fino, ascendente, fino
e o grosso. E o túbulo distal. Tá certo? Então vamos lembrar aqui o que é que acontece no túbulo contorcido proximal. Gente, lembra na aula, Lewis vai falar isso de certeza, que ele mostra até um gráfico bem bacana. No início, certo? A gente tem, no início do túbulo contorcido proximal, nos primeiros 25%, vamos dizer assim, é, é absorvido alguns componentes. Quais são eles? A gente tem aminoácidos, a gente tem glicose, a gente tem o bicarbonato, certo? O que mais a gente tem? A gente vai ter o próprio sódio, a gente vai ter água, né? A gente sabe que o mecanismo de glicose de reabsorção de sódio está relacionado a esses outros mecanismos, tá certo? Quando esse sódio, por exemplo, sai, o que que acontece? Aqui tem uma queda da osmolaridade momentânea, tá certo? Aqui vai ter uma queda da osmolaridade momentânea. E o que é que acontece? Se essa osmolaridade aqui cai, aqui vai estar maior, momentaneamente. Então a água corre para esse local aqui. Ela é reabsorvida. Então, tanto a água quanto esses outros íons, eles são reabsorvidos em mesma proporção. E o que é que acontece? Tudo isso, né, graças às aquaporinas. O túbulo contorcido proximal não contribui para a regulação da osmolaridade da urina e nem para a tonicidade corporal. Então, ó, o túbulo contorcido proximal não contribui. Ok, isso é importante, certo? Isso aí já foi questão de prova. Chegou no ramo descendente fino. Gente, isso aqui era algo que eu não entendia no começo e remete àquela primeira passagem, né? A alça descendente, ela é permeável à água, né? A alça descendente fina, ela é permeável à água. Enquanto, no caso, por quê? Porque ela tem aquaporina. E ela encontra uma medula renal hiperosmótica com gradiente crescente. Então, como eu falei naquela hora, aqui vai ficando crescente, né? 400, 500, 600, certo? E isso faz com que fique mais concentrado em relação a soluto, né? Então a água vai para um ambiente que é mais que é mais concentrado, tá certo? Por que isso acontece? Eu vou explicar já já. Isso aqui vocês só segura essa ideia, certo? Por que isso acontece? Era algo que isso não entrava direito na minha cabeça, certo? Isso aqui vai ficando 600 também, por exemplo, aqui está 600 e aqui ficou 600 também, porque vai entrando em equilíbrio, certo? Equilíbrio, tá certo? Chega aqui, ó, quando ele vai retomar, aqui não tem aquaporina, tá certo? Se não tem aquaporina, o que é que vai ser reabsorvido? Que os outros monitores pontuaram brilhantemente. O sódio vai sair, certo? Conforme o gradiente vai diminuindo. Então, se aqui está 600 e aqui está 500, certo? E o que é que, a única coisa que pode sair? Se o solvente não consegue sair, vai sair soluto para ficar 500. Vai ficar igual, certo? Então, se aqui está 400 e dentro do tubo está 500, vai sair soluto, vai sair sódio, vai sair cloreto de sódio. Isso vai ficar 400, certo? Porém, isso aqui, nessa região da ascendente, da região da alça ascendente fina, é, ocorre essa passagem de forma passiva, certo? Beleza? Sai de forma passiva. Porém, quando chega aqui no segmento grosso, esse soluto que vai sair aqui não sai de forma passiva, ele sai de forma ativa.
ativa. Lewis ele sempre fala, esse é o local que possui mais energia para gerar toda essa hiperosmolaridade, certo? Na região do extracelular, certo? Aqui é extracelular, certo? É aqui, isso aqui é pergunta de prova, viu, gente? Como monitor, eu gosto de dar os bizu. É o local que vai ser, que vai gerar, vai ser a bomba que vai dar início a toda essa hiperosmolaridade. Eu vou explicar já já no balanço, tá? Como é que desce, como é que isso se dá para aqui embaixo ser 600, certo? Mas só pega a ideia. É aqui que acontece esse babado, beleza? Então aqui, ó, a urina, o filtrado vai ter uma osmolaridade de 100, certo? E no túbulo distal, assim como no coletor, continua reabsorvendo soluto. Por quê? Porque a gente vai ter uma baixa de ADH, né? O ADH não vai estar presente, vou botar aqui em verde, vou botar assim em azul. Vai ter uma queda do ADH. ADH em baixa é igual a diluída. Urina diluída. Tá certo? Segura aí, vamos embora. Gente, como é que se dá a formação da urina concentrada? Vocês percebem que mais ou menos quando chega no túbulo contorcido distal é a mesma coisa. No túbulo contorcido distal é a mesma coisa. Olha, chegou 100 aqui, ó. E chegou 100 aqui também. Na mesma ideia, certo? A excreção do urina concentrada requer uma reabsorção de água no túbulo contorcido distal e no final. Então vai ser aqui e aqui a diferença, certo? Isso acontece porque vai ter uma presença do hormônio ADH. O ADH vai estar presente, vai lançar essas aquaporinas aqui, ó, vai tirar essas aquaporinas da vesícula e vai jogar no lúmen, tá certo? Então aqui vai ter muita aquaporina. O ADH, gente, essa é pergunta de prova. O ADH lança as aquaporinas no túbulo contorcido distal e torna isso aqui permeável à água. A ureia também, ó, perceba, a ureia vai sair também. Mas vamos falar só de solvente, vai tirar água dessa região, certo? Então, até o momento de chegar no túbulo distal, tudo é similar ao que aconteceria no túbulo na urina diluída. Ou seja, o túbulo proximal reabsorve soluto e reabsorve solvente na mesma proporção como a gente conversou aqui, ó. Foi entrando em equilíbrio, certo? Entrou em equilíbrio, tá certo? Perceba que isso aqui vai estar mais relacionado com o aparelho justamedular, tá certo? Certo? Então, isso é o que vai acontecer, certo? O tubo proximal reabsorve soluto e solvente na mesma proporção, a alça descendente continua permeável à água, certo? Como a gente viu aqui, é, ela vai reacionar regiões mais profundas, certo? Da medula, permitindo essa reabsorção de água e deixando um valor de osmolaridade mais próximo de 1200, beleza? E a alça fina e espessa ascendente continua reabsorvendo soluto tanto passivamente como ativamente. Ativa, gente, isso aqui tem que lembrar. Beleza? Então é isso que vai acontecer. Agora com a presença do ADH, o túbulo distal e coletor vai começar a absorver soluto e ocorre também reabsorção de água. A água vai entrar. O ADH vai lá inserir nas aquaporinas e tudo mais, certo? Existem dois requisitos para excreção de uma urina concentrada. Está aqui em vermelho. Tá assim. Urina concentrada. Quais são? Vai, pensa aí. Alta concentração de ADH, né? Que mais? Qual a outra coisa? Gente, uma alta osmolaridade do líquido intersticial, né? Então, se aqui está muito alto, vai reabsorver muito. Né? Imagina, lá era 600 o U, né, da alça de Henle, certo? Mas aqui é 1200, então vai reabsorver muito soluto vai sair daqui, vai estar muito concentrado, certo? Porém, aqui também, ó, nessa região, não queria nem falar aqui, até errei, certo? É nessa região aqui, ó, porque tá igual, tá perto da papila aqui, beleza? Então, esses são os dois mecanismos, né?
Em relação à alta osmolaridade do líquido intersticial medular, ela também tem que ser alta, né? Pois é necessário que exista esse gradiente osmótico, beleza? E se a gente tem uma alta concentração de ADH, mas a gente não tiver uma medula renal hiperosmótica, se isso aqui não tiver hiperosmótico, não haverá um gradiente osmótico que permita essa absorção de água. Beleza? Bora seguir. Entenderam, né? Se não entendeu, vamos lá. Chegamos aqui nesse gráficozinho. Deixa eu... Então, gente, vamos lá. Esse gráficozinho aqui, ó. Vamos montar um gráfico da osmolaridade, certo? Então, digamos que aqui é 300, certo? Vou pegar uma régua aqui, ó. Esperar que dê certo, certo? Então, aqui, ó, túbulo contorcido proximal. Como é que seria dado isso aqui? Como é que seria a osmolaridade no túbulo contorcido proximal? Constante, certo? Por quê? Porque é isosmótico, certo? Aí vamos dizer que aqui é 1200. Então, no ramo descendente fino, certo? Vai aumentar, por quê? Porque vai se aproximando mais da papila, vai aumentando e vai ter uma intensa reabsorção de água, certo? A esse nível aqui, ó. Chegou aqui no ramo ascendente fino e grosso, essa osmolaridade vai caindo, mesmo reabsorvendo sódio. Vou botar aqui 100, certo? Chegando aqui mais ou menos em 100, beleza? Por quê? Porque foi subindo, né? Mesmo reabsorvendo sódio. Passivo, ativo. Esse ativo gera a energia do sistema, beleza? No túbulo contorcido distal vai estar mais ou menos esse valor, tanto para uma urina diluída como urina concentrada. Beleza? Deixa eu botar outra cor aqui. Aí a gente chega aqui no túbulo contorcido distal, no, no túbulo, no ducto coletor. Se tiver ADH em alta, ADH em alta, a gente vai ter um aumento da osmolaridade. Por quê, gente? Porque a ADH colocou a aquaporina no lumen e vai reabsorver água. De água. Se a concentração de ADH for zero, a gente vai ter uma urina saindo mais ou menos diluída, né? E se essa ADH tiver em muito baixa, pode até cair um pouquinho aqui, ó. Certo? Não cai muito, mas cai. Certo? Gente, esse é o sistema multiplicador de contracorrente na alça de Henle. Certo? Tá, mas para que isso? Isso nos remete àquela primeira pergunta que eu fiz, que era a minha maior dúvida. Como é que a medula renal fica hiperosmótica com um gradiente crescente? Como é que o volume extracelular fica hiperosmótico? Certo? Então, vamos lá. Tem que lembrar que na região da alça ascendente espessa, ele lança aquele soluto, né, concentrando de forma ativa, e os solutos eles ficam depositados no interstício da medula renal, certo? E além do NSL, vai ter a ureia também, e eles ficam depositados nessa região aqui, ó, certo? Nessa região aqui, ó, no volume extracelular, certo? Que se deposita também nesse local. Vamos pensar aqui, ó. Chegou o filtrado. Primeira vez que o filtrado chegou nessa alça. Quando chegou aqui, na alça da ascendente grosso, de forma ativa, ele vai lançar soluto, certo? Deixando isso aqui menos concentrado e aqui mais concentrado. Da próxima vez que... Aí aqui está concentrado, essa região está concentrada agora. Aí digamos que lá vem ele aqui, ó, de novo. Outro filtrado. Aí está aqui o filtrado, certo? Vamos dizer que isso aqui aconteceu aqui. Na hora que o filtrado chegou aqui,
Ele sentiu essa região aqui, ó, com 400 e aqui com 300. O que vai acontecer? A água vai sair, certo? Deixando aqui em equilíbrio, certo? Aí o que acontece agora? Acontece agora é que novamente vai chegar outro filtrado. Esse filtrado vai reconhecer, vai entrar em equilíbrio, ó, percebe? Vai entrar em equilíbrio, entrou em equilíbrio, entrou em equilíbrio, certo? Foi o que eu estava falando aqui. Entrou em equilíbrio. De novo, de forma ativa, esse soluto vai mandar soluto aqui, ó, NaCl. Mandou NaCl. Aqui ficou mais concentrado. Se aqui ficou mais concentrado, o próximo filtrado que chegar aqui vai tentar entrar em equilíbrio. E daí vai. Estão percebendo que isso é constante? É constante até chegar em 1200. Então, a minha maior dúvida, que era como que a medula renal fica hiperosmótica com gradiente crescente, é devido à atividade, de forma, quando eu digo atividade, é a bomba de sódio, potássio e 2Cl, que está na alça ascendente, no ramo ascendente grosso. Tá certo? Essa é a virada da chave. Beleza? Isso que vai gerar esse ambiente hiperosmótico, tá certo? Com gradiente crescente, porque quando chega aqui no U da alça, ele vai chegar nesse potencial máximo. Beleza? Seguir. Gente, recirculação da ureia contribui para a hiperosmolaridade? Vamos ver. Como que a ureia ela, pode contribuir para essa hiperosmolaridade da medula renal, né? Vamos entender isso aqui. Gente, após a ureia ser filtrada, ela é reabsorvida. Olha como está acontecendo aqui. Ela é reabsorvida. Mas, Guilherme, aumentou, saiu de 4,5 para 4,5 de osmolaridade para 7. Por quê? Porque a osmolaridade, certo? Vamos dizer assim, a permeabilidade da água é maior do que a ureia. Então, a ureia não é tão reabsorvida quanto a água aqui no túbulo contorcido proximal. E ela vai aumentando, ó, preste atenção. Chegou aqui, aumentou de novo. Por quê? Porque saiu mais água, certo? Lembra das aquaporinas. E o que acontece aqui? Ela vai aumentar ainda mais quando chegar aqui nessa região, certo? No ramo descendente existe um receptor, que é o UTA2, eu acho, A2, que vai secretar. Então, bota aqui, secretar. O que é secretar, gente? É colocar dentro. Vai secretar aqui dentro ureia, certo? E como é que isso é dado? Calma, a gente vai perceber. Gente, a alça ascendente, fina e grossa, e o túbulo contorcido distal, eles são. E o duplo coletor também. Veja, está até aqui em outra corzinha aqui, ó. Certo? Eles são impermeáveis. A ureia. Isso é importante cair em prova, viu? São impermeáveis à ureia. Porém, o que acontece? O ADH, quando o ADH está em alta, o ADH vai fazer com que esse ambiente aqui fique com pouca água, certo? E isso vai gerar uma alta concentração de ureia nessa região e aqui uma baixa concentração de ureia nessa região aqui no extracelular. Então, o que é que vai acontecer? Essa ureia vai sair passivamente para o volume extracelular. Qual é a pergunta da nossa, qual é a pergunta do nosso slide? A recirculação da ureia, no caso, essa recirculação, que é voltar aqui, ó, para o túbulo, contribui para a hiperosmolaridade? Contribui.
Por quê? Porque está aumentando, veja que aumentou a osmolaridade do volume extracelular, tá bom? Então vamos seguir. Gente, como se dá. Agora vem outra pergunta aqui, ó. Como a troca por contracorrente nos vasos-recta preserva a hiperosmolaridade da medula renal? Veja, aqui está chegando o soluto, o fluxo da corrente sanguínea. Então, ela acompanha o aparelho justa medular, certo? Se ela acompanha, aqui a quantidade de soluto vai estar maior. Então, ele vai estar entrando. Da mesma forma que ele vai estar entrando, a quantidade de água vai diminuir, vai diminuir a concentração. Então, a quantidade de água vai saindo, certo? Isso vai acontecendo. Da mesma forma que quando isso vai subindo, a concentração aqui vai estar maior e esse soluto vai estar saindo. Tá certo? Qualquer dúvida, vocês mandem lá pra gente. Tá certo? Então, os vasos rectos eles não são capazes de gerar essa hiperosmolaridade, mas eles preservam a osmolaridade, a hiperosmolaridade da medula renal. Tá certo? Gente, estamos terminando. Até aqui, eu espero que vocês tenham que tenha contribuído para vocês bastante, tá? Como é que a gente, depois de tudo que a gente apontou, existe dois pré-requisitos para a gente fazer um xixi mais concentrado. E quais são eles? Vocês conseguem me dizer aí? Vamos lá, vai, pensa aí. A alta do ADH, certo? E uma medula renal hiperosmótica. Beleza? Então, quando o plasma ele tá com uma osmolaridade alta, tu tá com sede. Tu consegue entender isso? Então, esses osmoreceptores, eles percebem essa alteração, certo? Quando tu tá com osmolaridade alta, quer dizer que tu tá com concentração maior no plasma, de soluto. Então, tu tá com pouco solvente, vamos dizer assim, certo? Então, eles disparam esses vóculos de sódio, né, lá de Cairhão, fazem aqueles sinapses nesses dois núcleos, certo? Aqui o supraótico e o paraventricular, vão lá para o lobo posterior, na neurohipófise, certo? E liberam o ADH. O ADH vai parar onde é que ele vai parar? Lá no tubo distal e no tubo coletor, aumentando as aquaporinas, certo? Esse é o mecanismo de sede. O ADH vai atuar lá no duto coletor e na porção e vai colocar as aquaporinas, tá certo? Ficou claro? Vai concentrar a urina porque vai reabsorver mais água. Tu tá com sede, tá com é, 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 um plasma mais cheio de soluto, vamos dizer assim. E a gente precisa de água. Aí o ADH vai lá e retira, tá certo? Esse é o mecanismo de sede, digamos assim, de maneira bem simplificada. Gente, até aqui. Obrigado pela atenção, tá? Eu agradeço demais a atenção de vocês. É, a qualquer dúvida, entre em contato comigo. Espero ter ajudado, tá certo? Esse é um assunto muito bacana, que vocês vão crescer muito aprendendo esse conteúdo, tá certo? Um grande abraço.